Amanhece um novo dia e milhões de brasileiros iniciam uma rotina de trabalho em nome da sobrevivência e, quem sabe, de uma ascensão social, melhorando assim a qualidade de suas próprias vidas. Mas aqui, na Fundação Antônio Jorge Dino, você vai ver como alguns brasileiros dedicam a sua vida para tentar melhorar a qualidade de vida de tantos outros. Uma dedicação admirável e comovente, numa luta incansável em nome da preservação da vida. Essa história começa nos anos 60. Naquela época, devido à falta de condições para tratamento do câncer, muitos maranhenses deixavam o estado para se tratar em outras cidades, como Teresina, no Piauí. Comovida por essa situação, a então presidente nacional da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Carmen Prudente, visitou o Maranhão e, ao lado da primeira-dama do estado da época, a senhora Aldenora Belo, fundaram em 1962 a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Uma pequena estrutura foi montada, com um consultório médico, uma sala de raio-x e uma outra para o trabalho das voluntárias. E em abril de 1964, foi inaugurado o Hospital Aldenora Belo, homenagem à primeira-dama que deu o pontapé inicial para que o sonho virasse realidade. 2 anos depois, Enide Moreira Lima Jorge Dino passou a presidir a Rede Feminina de Combate ao Câncer e o seu esposo, Dr. Antônio Jorge Dino, tornava-se presidente da Liga Maranhense de Combate ao Câncer, tornando-se o primeiro diretor do Hospital Aldenora Belo. A partir daí, a história de vida deste casal confunde-se com a história do combate ao câncer no estado do Maranhão. Tudo começou com uma grande corrida para comprar a primeira bomba de cobalto do hospital e construir o pavilhão que iria abrigá-la. Foram inúmeras campanhas realizadas na cidade para recolher donativos, pedágios dos sinais de trânsito, venda de canecos de chope, feijoadas e livros de receitas. Até bandinhas no centro da cidade eram organizadas para arrecadar doações entre os lojistas do comércio local. Pessoas jogavam dinheiro sobre um lençol que era estendido pelas voluntárias que percorriam ruas do centro da cidade. Nos bingos, sorteios e festas, uma das atrações era uma menina, filha de um amigo de infância, o Dr. Antônio Dino. Ela tocava pistão e era dona de uma voz poderosa. Hoje, ela é conhecida carinhosamente em todo o Brasil como a Marrom Alcione. Um episódio merece também destaque. Muitas vezes, durante a construção do novo pavilhão, o Dr. Antônio Dino acordava de madrugada, preocupado com a falta de dinheiro para pagar os pedreiros ou para comprar material. Às vezes, para solucionar o problema, comprava mantimentos fiados no comércio local e pagava os pedreiros com feijão, arroz, açúcar e farinha. Nesse mesmo período, Dona Enide convocava amigas voluntárias como Dona Santinha Furtado e saíam pela cidade visitando empresários e comerciantes para arrumar dinheiro e cobrir os custos necessários. O Maranhão era o único estado que não tinha sua bomba de cobalto. O grande sonho do meu pai era trazer essa bomba para São Luís. E ele adquiriu essa bomba da Philips na Holanda. A bomba chegou aqui e ficou 1 ano estocada no porto do Itaqui, porque nós não tínhamos dinheiro para construir o pavilhão que iria abrigá-la. Mas em 18 de julho de 1976, morre o precursor de toda essa história, o Dr. Antônio Jorge Dino. Em 10 de dezembro do mesmo ano, foi criada a Fundação Antônio Jorge Dino, uma entidade filantrópica com nome que presta homenagem a um dos mais notáveis e idealistas médicos do estado do Maranhão, que dedicou sua vida à saúde de sua gente e ao combate ao câncer.
Anos depois, o dia 23 de maio, dia do nascimento do Dr. Antônio Jorge Dino, foi instituído como um Dia Municipal de Combate ao Câncer. Vale ressaltar que naquela época ainda não existia o SUS e nem pacientes particulares. Todos eram do INPS ou indigentes. Pelos indigentes, nada se recebia. Pelos pacientes do INPS, recebia-se um simples reembolso, num período de inflação muito alta. Mesmo assim, com todas as dificuldades, o Hospital Aldenor Abelo lutou e agonizou, mas nunca fechou suas portas. A primeira cirurgia de câncer no estado ocorreu no dia 23 de maio de 1978, um câncer de mama, realizada pelos médicos Antônio do Espírito Santo Monteiro Neto e Antônio Augusto Fernandes Ribeiro. A doutora Célia Jorge Dino Cossetti, então acadêmica de medicina, participou da instrumentação e, no futuro, veio a presidir com maestria a fundação. Sinto-me feliz em ser um dos primeiros médicos oncologistas a realizar cirurgia na Aldenor Abelo. Foi uma cirurgia praticamente preventiva, porque nós não tínhamos ainda grandes recursos. Assim que chegamos em São Luís, retornando do Instituto Nacional do Câncer no Rio de Janeiro, nosso grupo começou a iniciar o controle e tratamento de câncer no nosso estado. Antes, já era precedido pelo Dr. Osmário Macatrão e o Dr. Antônio Jorge Dino, que realizava as prevenções em massa neste hospital. Em 1985, o presidente da República, José Sarney, concordou em construir e equipar o hospital. E em 9 de abril de 1989, foi inaugurado o novo Hospital Aldenor Abelo, o único hospital de referência no combate ao câncer de todo o estado do Maranhão. 7 anos depois, observou-se a necessidade de mudança do nome do hospital para identificá-lo na área da oncologia, batizando-se a partir daí com o novo nome de Instituto Maranhense de Oncologia Aldenor Abelo, o IMOAB. Quando participávamos de eventos na área médica fora do estado do Maranhão, sempre éramos indagados sobre a área de atuação do Hospital Aldenor Abelo, porque o nome Hospital Aldenor Abelo não nos levava a entender qual era a nossa área de atuação. Naquela época, a doutora Célia Dino, então presidente da Fundação Antônio Jorge Dino, teve a ideia da mudança do nome Hospital Aldenor Abelo. Claro que sem perder a essência do nome Aldenor Abelo. Depois de várias discussões, chegamos à conclusão que o nome deveria ser Instituto Maranhense de Oncologia Aldenor Abelo. Instituto porque leva a entender que se trata de uma instituição de ensino e pesquisa. Maranhense porque definia a unidade federativa. De oncologia porque define a área de atuação, que é o tratamento ao câncer, e preservou o nome Aldenor Abelo. Como vimos nessa trajetória, alguns foram os protagonistas dessa história, mas outros bravos guerreiros continuam a transformar esse sonho em realidade. Uma realidade que conta hoje com 160 leitos, dentre eles 33 apartamentos, 90 enfermarias, 18 de pediatria, 9 de pronto atendimento, 10 de UTI, além de 7 salas cirúrgicas. Dentro de sua estrutura, merece destaque o seu maior patrimônio, o material humano, com 53 voluntários e 742 profissionais, dentre eles funcionários diretos e terceirizados. São 135 do setor administrativo, 502 produtivos e 105 médicos terceirizados, que resultam em quase 245 mil atendimentos anuais, entre ambulatório, cirurgias, rádio e quimioterapias. Além do IMOAB, o complexo conta com 2 casas de apoio, que hospedam mulheres e crianças, geralmente
provenientes do interior do estado, que não possuem lugar e nem recursos para ficarem em São Luís durante o tratamento ambulatorial. Essas casas são também sustentadas pela Fundação Antônio Jorge Dino, através de doações da comunidade. Os pacientes hóspedes das casas têm inteiro apoio em alimentação, remédios, vestuários, acompanhamento de psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, tudo para dar continuidade ao tratamento do câncer. Para captar as doações, a Fundação Antônio Jorge Dino conta hoje com um serviço de telemarketing, com 24 operadoras e 13 motoboys, que arrecadam as doações de cerca de 30 mil doadores cadastrados. Hoje, a Fundação Antônio Jorge Dino entra num acelerado ciclo de crescimento e melhoria de sua qualidade. O IMOAB vem trabalhando sempre em plena capacidade. Pacientes do Maranhão não precisam mais dirigir-se a outros estados em busca de tratamento, como no passado. Ao contrário, muitos pacientes de outros estados, como do Pará e do Amapá, buscam aqui o tratamento do câncer. Com recursos próprios, a Fundação Antônio Jorge Dino adquiriu 2 casas contíguas para aumentar a área de radioterapia do hospital. O projeto de ampliação prevê a triplicação da capacidade, com aumento da área física e aquisição de novos equipamentos. O investimento total está orçado em 10 milhões de reais, provenientes de antecipação de receitas do SUS, que está em fase de aprovação na Comissão Nacional de Energia Nuclear. Ainda com recursos próprios, 7 unidades residenciais contíguas ao hospital, na Avenida Getúlio Vargas, foram compradas. O anteprojeto de ampliação prevê o acréscimo de mais 42 leitos de enfermaria, mais 12 consultórios médicos e uma segunda área de quimioterapia, com instalação de uma terceira capela de fluxo laminar. Todos esses avanços resultam no aumento do movimento do hospital, o que provoca uma grande demanda nos albergues para pacientes carentes do interior. Para isso, já foram compradas, também com recursos próprios, outras 4 unidades residenciais anexas ao estacionamento do hospital, onde será construída uma nova casa de apoio e, no futuro, um prédio de 11 andares, aumentando assim a capacidade do hospital para mais 100 leitos. E um novo dia nos aguarda, e novos desafios nos esperam. Hoje, comemorando 35 anos, a Fundação Antônio Jorge Dino tem colhido resultados surpreendentes. Isso por conta de inúmeras medidas acertadas de sua administração e, principalmente, pelo trabalho incansável de todos os seus profissionais, voluntários e colaboradores. A Fundação Antônio Jorge Dino hoje se sente honrada de todo esse trabalho que tem sido feito e que tem que agradecer a toda a comunidade ludovicense que sempre nos apoia em todos os nossos trabalhos e estão sempre atentos para nos ajudar quando nós o recorremos. Pedimos aqui a toda a comunidade que receba o nosso carinho de agradecimento a todos, a nossos funcionários, às nossas voluntárias que têm sido pessoas dedicadas em nossas casas de apoio, cuidando com muito carinho dos nossos pacientes vindos do interior e as crianças. Então, os nossos médicos que se dedicam com muito amor e carinho a essa nossa instituição. E que Deus traga sempre muita luz e muita dedicação a todos que formam a Fundação Antônio Jorge Dino. E como exemplo do maior retorno a toda essa dedicação, vejamos o depoimento do jovem Josiclei, paciente desde os 9 anos de idade e hoje plenamente curado de leucemia. Todos os pacientes que estão aqui na casa de apoio internado, tanto da criança ou da senhora, dizer para eles
levantar a cabeça, ter fé em Deus, primeiramente. Segundo, acreditar nos medicamentos e nos médicos, que leucemia, o linfoma e outros tipos de câncer tem cura. Só não tem cura para aquela pessoa que não tem fé, mas a pessoa que tem fé, acreditar em Deus, tem cura. E dizer para eles que não abaixar a cabeça, persistir, lutar, ter coragem, que nada para Deus é impossível. Só Ele mesmo pode resolver todos os problemas do mundo. Mantenhamos então a dedicação diária em prol daquilo que um dia foi um sonho e que virou realidade, pois a luta em nome da vida continua. Por meio de todos os profissionais